Olá, galera, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma aula de ensino religioso. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz. Essa aula que foi preparada com muito carinho para vocês, tá? Então, diante disso, o nosso conteúdo de hoje é doutrina cristã, formação e crenças religiosas. Quem já vem acompanhando as videoaulas há um certo tempo, né, de acordo com o cronograma das semanas, vocês já perceberam que eu estou apresentando aqui, desde alguns meses passados, sobre algumas doutrinas que surgiram durante toda a história da humanidade. Então, já apresentei aqui as características da doutrina judaica, islâmica, hinduísta, budista, e hoje é a doutrina cristã, especificamente a doutrina do cristianismo. Dentro da doutrina do cristianismo, a gente vai perceber a formação, ou seja, como se deu a formação, né, como se originou o cristianismo, as suas principais características e quais são as crenças religiosas que existem dentro desse campo do cristianismo. Então, vocês pensem o seguinte: a doutrina cristã, ela já se difere das demais que eu apresentei, né, sobretudo do hinduísmo, porque a doutrina cristã, ela é monoteísta. Então, se a doutrina é monoteísta, automaticamente acredita na existência de um só Deus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as pessoas que seguem o cristianismo, né, os adeptos ao cristianismo, são pessoas monoteístas, acreditam na fé, no credo de um só Deus. E na grande maioria das religiões cristãs, é chamado de fato de Deus, ou de Jesus, ou se não, de Jeová. Enfim. Então, diante disso, eu sou o professor Marcos Paixão, tá? Professor de vocês aqui da aula remota. Aqui abaixo segue meu e-mail para estar tirando dúvidas, enfim. Não esqueçam de deixar o seu comentário aqui abaixo, ok? O que você achou da aula, seu nome, em qual escola você estuda, onde você mora, bairro, povoado, rua, avenida, enfim. Deixa aí tudo bonitinho. Ao mesmo tempo, reforço aqui a necessidade de vocês sempre fazerem as atividades. Copie a atividade no caderno, faz a atividade e envia para o seu professor ou a sua professora. A atividade ela é muito importante porque a gente vai saber se vocês estão conseguindo compreender o conteúdo, saber como é que anda o nível de aprendizagem de vocês e, a partir daí, elaborar algumas estratégias para melhorar a aprendizagem de vocês. No ato da atividade, vocês poderão estar utilizando tanto a videoaula, ou seja, essa videoaula para responder, como também poderão estar utilizando a apostila. Professor, mas só que eu não tenho uma apostila, não se preocupe. Você vai lá no WhatsApp ou qualquer outro meio de comunicação, entra em contato com a sua professora ou seu professor, pedindo ali, solicitando a apostila da semana. Então, cada semana é uma apostila diferente, ok? Então, diante disso, bora lá conhecer mais um pouquinho sobre a doutrina cristã? Beleza, muito bem. Então, antes de eu continuar aqui sobre essa questão, eu trago aqui, antes de mais nada, a definição de doutrina. Então, vocês pensem em doutrina como um campo, tá? Pense em doutrina aí como um campo. Então, doutrina significa reunião dos fundamentos ou ideias que, por serem essenciais, devem ser ensinadas. Reunião dos preceitos básicos que compõem um sistema político, social e econômico. Então, a doutrina ela pode ser entendida como doutrina política, doutrina social, doutrina econômica. Mas, aqui na aula de hoje, é doutrina religiosa, tá? O que é doutrina, professor? Doutrina, pessoal, é um conjunto de ensinamentos presente nas religiões. E esses ensinamentos têm que ser ensinados e esses os mesmos passados de geração para geração. Qual é a finalidade, professor, desses ensinamentos, dessas crenças, desses credos? Aproximar o ser humano, né, da fé espiritual, do mundo eterno,
né, dos preceitos básicos daquela religião. Então, é como se fosse que as doutrinas é o campo, ok? E a demarcação do campo leva você ao centro. E esse centro é justamente chamado de Deus, a fé, a Santíssima Trindade, dentro aqui, por exemplo, da religião católica. Diante disso, a doutrina cristã, ela reúne diversas religiões. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, pense a doutrina cristã como um campo. Então, dentro desse campo, possui diversas religiões. Dentro da doutrina cristã, possui a religião evangélica, onde muitos se auto-intitulam como uma religião protestante, vai depender de como sua formação, a sua influência. A religião católica, tá? Ambas estão presentes dentro da doutrina cristã. Por mais que, às vezes, determinadas religiões propagam que a religião cristã ela é superior a outras religiões. Não. Lembrando que dentro de religião não se trabalha a questão de superioridade. O objetivo, sobretudo, é entender como se deu essa formação histórica, né, suas estruturas, sua hierarquia, mas não colocar uma religião superior à outra, porque cada religião possui a sua importância dentro do seu contexto e essa importância tem que ser respeitada, tá? Então, diante disso, agora a gente vai para a definição de cristianismo. Cristianismo, religião ou doutrina cristã que propaga a fé em Jesus Cristo, na sua vida e nos seus ensinamentos como Filho de Deus. Doutrina cristã propagada e registrada no Evangelho. Então, a doutrina cristã ela é norteada, sobretudo, pelos documentos escritos. Esses documentos escritos são intitulados como a liturgia, ou o Evangelho, ou a Bíblia, enfim. Mas, sobretudo, a Bíblia. A Bíblia Sagrada é o principal documento escrito dentro do cristianismo que vai orientar todos os seus adeptos e seguidores à fé cristã, a chegar ali próximo, né, do amor e do poder de Jesus Cristo. O cristianismo acredita na existência de Jesus Cristo. Então, às vezes, algumas religiões, como a católica ou a religião evangélica, vai chamar de Jesus Cristo. Mas, por exemplo, existem outras religiões que vai chamar de Jeová. Mas, mesmo assim, se trata de uma religião cristã, ok? Então, se eu estou dizendo que o cristianismo, as pessoas dessa religião propagam a fé em Jesus Cristo, especificamente em Jesus Cristo. Eu estou dizendo que o cristianismo é uma religião monoteísta, tá? Não esqueçam disso. Cristianismo é uma religião monoteísta que acredita na existência e na fé de um só Deus, tá? Então, vocês associam aí a palavra doutrina, tá? E a palavra do cristianismo. Mas, sim, professor, como surgiu de fato o cristianismo? A gente sabe que hoje o cristianismo é a maior religião profetizada, né? Que possui milhões e milhões de adeptos em todo o mundo. Mas como surgiu o cristianismo? Diante disso, o cristianismo surgiu na Palestina, região sob domínio romano, desde 64 a.C., tá? Tem como origem tradição judaica de crença na vinda de um Messias, o Salvador, Filho de Deus, cuja vinda seria uma bênção para todos aqueles que acreditassem nele. Então, diante disso, aqui a gente tem um contexto histórico sobre o cristianismo, né? Surgiu ali, especificamente, na Palestina. É importante ressaltar que atualmente existem diversas pesquisas que estão em andamento a fim de tentar identificar ali, de fato, onde surgiu o cristianismo, né? Ainda é algo incerto, mas estudos apontam que o cristianismo ele tem as suas origens ali, sobretudo na região que pertenceu ali sobre os povos romanos no ano 64 a.C.
Então, a origem do cristianismo, né, tem como ali influência a tradição judaica, né, que a tradição judaica é uma das mais antigas do mundo. Acredita-se que Jesus, ele é filho de Deus. Deus enviou Jesus para salvar a humanidade do pecado. É essa a questão que está presente dentro do cristianismo. Inclusive, a própria Bíblia Sagrada, né, apresenta diversos trechos falando sobre essa questão. É uma crença praticada dentro aqui do cristianismo que representa ali a Santíssima Trindade. Agora sim, para que vocês consigam compreender esses aspectos sobre a formação. Gradativamente, né, como, na verdade, a formação e como evoluiu o cristianismo lá do ano 64 a.C. até os dias atuais. Então, gradativamente, as ideias do cristão foram se espalhando, principalmente para o Ocidente, sendo o grande responsável pela propagação do cristianismo Paulo de Tarso. Então, vejam só, o cristianismo, ele surgiu lá no período, né, do domínio romano, tá? Uma religião monoteísta, mas que, com o passar do tempo, ele foi se propagando para outros continentes, indo para, por exemplo, o Ocidente. As comunidades se tornaram maiores e mais complexas. Surgiram, então, pessoas especializadas na transmissão dos ensinamentos evangélicos dos sacerdotes. Então, qual era o papel do sacerdote nesse contexto aqui histórico? Sobretudo, eles eram os responsáveis pela transmissão dos ensinamentos, tá? Então, os ensinamentos que estavam presentes lá no documento sagrado era o responsável de passar adiante para os seus adeptos, os sacerdotes. A nova organização das comunidades dos seguidores de Jesus Cristo deu origem à igreja cristã. Então, aquela formação que se deu com os seguidores de Jesus Cristo foi que se formou ali a religião e automaticamente a igreja cristã. Inicialmente, o cristianismo não era bem visto pelas autoridades romanas, porque o cristianismo, naquele contexto lá no passado, na antiguidade, não era bem visto pela sociedade romana, porque naquela região sob o domínio romano, sobretudo, havia ali uma disputa de poder. Então, os romanos viam o cristianismo como uma ameaça ao poder. Então, acreditava-se que, se o cristianismo expandir, se o cristianismo crescer dentro da Roma, automaticamente o rei daquele período iria perder o seu poder, né, já que as pessoas estavam sendo movidas ali pela fé, pela espiritualidade e pela crença. Era essa a questão que se predominava lá no período da Antiguidade. Seus seguidores sofreram intensas perseguições e muitos foram condenados à morte nas arenas de Roma. Então, de acordo com o crescimento, né, do cristianismo lá em Roma, muitos seguidores acabaram ali, do cristianismo, acabaram sendo mortos dentro das arenas de Roma. Os motivos eram políticos, os cristãos se recusavam a aceitar a divindade do imperador romano. Lembrando que lá durante o domínio de Roma, né, o imperador colocava em pauta, ou seja, forçava as pessoas a seguir o seu Deus. Então, diante disso, ali acabava gerando um conflito entre o cristianismo, né, e as crenças religiosas dos povos romanos, tá? Então, hoje, sobre o cristianismo, quais são os princípios de fé? Primeiro, crença que Deus é o amor incondicional. Essa é a primeira característica de fé dentro da religião cristã. Crença que Jesus Cristo é o Messias, Filho de Deus, o Salvador do mundo. O cristianismo acredita que a fé em Jesus Cristo proporciona aos seres humanos a salvação e a vida eterna, tá? Crença que existe vida para além da morte. Essa vida, ela pode ser uma vida física, tá? Então, por exemplo, o judaísmo é uma religião cristã. O judaísmo é uma religião cristã, porém com algumas diferenças e semelhanças. Dentro da religião judaica, a que acredita na existência da vida pós-morte, temos aqui a característica do judaísmo. Ah, professor, mas só que aqui é sobre a religião cristã, mas o judaísmo também é uma religião cristã.
Eles acreditam na existência de um só Deus, uma religião cristã, tá? Então, isso aqui são os princípios básicos da fé do cristianismo. Outra questão também, outra doutrina presente dentro do cristianismo são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles devem ser entendidos como uma orientação, como um caminho a ser seguido para atingir a paz eterna. É uma questão que está presente dentro do catolicismo, tá? E vai falar toda essa questão, né? Sobre de como o ser humano, de como o indivíduo deve se comportar na sociedade e consigo mesmo, mas também as religiões, né, evangélicas e protestantes, né, diante das diversas transformações que perpassaram, né, seguem aí essas questões. Então, diante disso, né, os 10 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É o primeiro mandamento presente dentro da doutrina cristã. Não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos de festa, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. São esses 10 mandamentos que estão dentro aí da doutrina cristã, especificamente dentro dessas religiões que eu falei para vocês, tá? Pensem dessa forma, que os mandamentos são mais um caminho para atingir a fé espiritual dos seguidores e adeptos da religião cristã, tá? Hoje, como é que está estruturado a religião cristã presente, por exemplo, presente dentro da religião católica? Então, dentro da religião católica, dentro da Igreja Católica, nós temos uma hierarquia. Qual é o papel da hierarquia? Organizar toda a sociedade religiosa católica. Então, diante disso, são feitos alguns cargos, né, para orientar todos os adeptos. Cargos esses que vêm de vocações, né? Então, precisa de estudos, enfim, né? Então, o primeiro, né, é o Papa, Bispo de Roma, líder mundial da Igreja, tá? Cardeais, nomeado pelo Papa, elegem o Papa, conselheiros do Papa, trabalham em assuntos administrativos. Então, outro ponto antes de eu continuar, é que não significa que o Papa ele é superior a cardeais, a ser bispo, padres, diáconos. Eles se tratam dentro dessa hierarquia para organizar as questões burocráticas, administrativas e orientar o seu povo de fé. Essa é a questão, pensem desse lado, não como o Papa, ele é superior a todo mundo, ele não erra, enfim, né? A gente tem que desmistificar, tem que desconstruir essa imagem estereotipada, que todos nós somos formados de carne e sangue, então automaticamente nós estamos sujeitos ao erro, nós somos seres humanos também. Então, acima, o Papa, né, que é o Bispo de Roma, líder mundial da Igreja, depois os cardeais, né? Então, vocês observem, pessoal, sobre esse símbolo, né, que está sobre a cabeça, que representa ali, que representa os diversos segmentos da igreja. Então, os cardeais nomeados pelo Papa, elegem o Papa, conselheiros do Papa, trabalham em assuntos administrativos. Então, o Papa, Roma, né, centrado lá, os cardeais também. Os arcebispos são bispos das maiores dioceses, também conhecidas por arquidioceses. Os padres são ministros destacados para servir uma congregação. Diáconos, seminaristas, tornando-se diáconos antes de serem ordenados a padres, tá? Então, essa hierarquia começa de baixo, ok? Primeiro diácono, depois padre, e assim sucessivamente, de acordo com o interesse pessoal religioso de cada um, tá? E agora aqui, dentro da Igreja Católica, eu trouxe a hierarquia dos cargos, né, e as suas respectivas vocações. Aqui, dentro da religião evangélica ou protestante, vai depender como gostam de ser chamados, eu trago a presença da mulher nos espaços religiosos dentro do evangelho, tá? Dentro da religião evangélica.
Então, assim, o que é que eu posso destacar desde já? Que dentro da religião evangélica, as mulheres são as que mais seguem as religiões, não somente evangélica, mas também a religião católica. Então, eu trouxe esse dado aqui, pessoal, para que a gente possa se situar um pouco. Então, a Igreja Evangélica Luterana, homem 48,52, Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Metódica, Igreja Batista, Igreja Evangélica Congregacional, Adventista do Sétimo Dia, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Igreja do Brasil para Cristo, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Casa da Bênção, Igreja Deus é Amor, Igreja Cristã Maranata. Então, diante disso, pessoal, se a gente for analisar os dados, aqui a presença, né, de homens nesses espaços variam entre 40 a 48, não é isso? Variam entre 40 e 48, e as mulheres variam entre 52, tá, a 50 a 60. Então, varia entre 52 a 60. Então, é constatado que as mulheres é as que mais se faz presente na grande parte das igrejas, tá? E agora aqui a gente vai para a nossa atividade, pessoal, que ela é bem simples. Então, primeiro, como o cristianismo surgiu? Quais são as suas principais características? Aí você vai lá e responde. O cristianismo se fundamenta no monoteísmo ou no politeísmo? Justifique sua resposta. Se você colocar monoteísmo, você vai dizer o porquê. Se você colocar politeísmo, você vai dizer o porquê. E abaixo desenha a hierarquia da religião católica, tá? É essas três questões básicas que vocês irão fazer hoje, beleza? Do mais, qualquer dúvida pode entrar em contato com seu professor. É importante que vocês percebam que quando vocês forem fazer atividade, a diversidade que existe de religiões atualmente. E essa diversidade tem que ser respeitada independentemente da sua religião, tá? Então, do mesmo jeito que eu abordei aqui a religião judaica, a religião islâmica, budista, hinduísta e outras que vêm pela frente, né, que vai ser apresentada aqui, como a religião do Candomblé e a religião Banda, ela tem que ser respeitada. O fato de você respeitar a religião do outro não significa que você está desobedecendo a sua religião. Pelo contrário, significa que você está pregando ali o respeito, tá? Com o seu irmão, o respeito para com o próximo. Beleza? Então, do mais, que a gente faça mais o que te faz feliz. Aliás, que você faça mais o que te faz feliz. Eu espero vocês na próxima aula. Não esqueçam do trabalho. E valeu, pessoal. Qualquer coisa é só mandar mensagem. Estamos juntos.